Fala, aluno de sucesso. Vamos lá, vamos tocar o terror disso aí. É o seguinte, na aula de hoje eu quero falar de empreendedores que inspiram. Para a gente fechar a nossa quarta aula do primeiro bimestre, da primeira etapa do primeiro bimestre, que é sobre o que é o empreendedorismo. E eu achei, né, eu fiquei, vou trazer um empreendedor, não trago um empreendedor. Então eu pensei o seguinte, como eu sou empreendedor, eu tenho o meu negócio, eu resolvi contar um pouco dessa história que eu passei e como isso veio fazer sentido na minha vida e que hoje eu compartilho não só com vocês aqui, com meus alunos agora, como também dos meus alunos aqui do Seja. Então, a aula de hoje é isso, é para te mostrar caso real que acontece, que aconteceu, que pode e deve, eu acho que vai te inspirar. Eu também nunca pensei em ser empreendedor na minha vida. Eu me formei em educação física e fui trabalhar e empreender. Esse era o meu caminho. Como eu sempre fiz parte de grupos, né? Eu sempre fiz parte de uma igreja católica, eu tocava na missa, sempre busquei aprender algo novo, sempre estava a fim de me ousar. Eu já tinha essas características que eu falei em aulas anteriores na minha vida normal. Quando eu tive desafios, eu quero aprender a tocar violão. Não era fácil, eu tive que aprender, me dedicar, estudar, persistir. E dentro desse grupo jovem que eu participava, a gente aprendeu muito. E você de repente participa na igreja, onde você está aí, na igreja que você participa, é importante porque você se desenvolve ali. Ali foi o primeiro ponto para que eu pudesse expandir minha consciência para entender de fato mas eu não sabia que isso ia impactar a minha vida. Depois eu fui fazer educação física e comecei a estudar muito. Eu sempre gostei, eu te falei, por isso que eu falo para vocês, o meu comportamento dentro de uma universidade, dentro da escola, sempre foi, eu não era o melhor aluno da minha escola não, eu sempre fui ruim em português, mas eu sempre fazia o meu melhor, eu sempre fui aluno de 40, 50, de fazer prova final, recuperação no português, mas aquilo que eu era melhor, eu tentava me dedicar e fazia o meu melhor com o melhor que eu tinha. E quando eu fui para a universidade, eu me apaixonei em querer estudar sobre educação física de uma forma muito mais intensa. E quando eu me formei, eu fui para o trabalho em academia e lá eu comecei a botar em prática aquilo com paixão, com vontade, aquilo que eu falei do propósito de ajudar as pessoas, salvar vidas através do exercício físico. E com isso eu fui construindo novos horizontes para mim. Até que um dia eu vi que eu podia fazer mais, só isso era pouco. Dava para avançar, dava para chegar a lugares que nem eu imaginava que era possível, porque dentro da ambiência que eu estava envolvido, ninguém enxergava dessa forma. E aí eu comecei a buscar novos horizontes. Fui fazer minha pós em treinamento esportivo na Universidade Rural do Rio de Janeiro e fui parar em trabalhar com atletas dentro do Nova Iguaçu Futebol Clube. Chegando lá, eu convivi com uma experiência muito bacana, lidar com atleta totalmente diferente, são pessoas que estão focadas, pagam o preço por aquilo, querem melhorar, querem avançar. E a minha área de atuação era preparar os atletas para competir. Eu comecei a despertar muitas outras coisas em mim, baseado no que eu fazia com os meus atletas. No decorrer desse tempo lá, um amigo me chamou para montar um negócio. Vamos montar um estúdio? Eu falei, que isso, um estúdio? Eu nunca pensei que eu fosse empreender. Legal, aí montamos juntos, eu e ele mais um outro amigo. Começamos a empreender ali, aprender tudo, buscar informação, vamos montar, errar, dar cabeçada. E aí a gente conseguiu. Não deu certo no primeiro momento, a gente, os três não estavam na mesma frequência, mas aí eu voltei a ficar só com futebol. Um amigo acreditou mais do que todo mundo, ficou lá, o negócio deu super certo. Eu fui trabalhar com ele e vi, cara, quanto dinheiro eu deixei na mesa? Eu falei, eu preciso ir para esse mercado também. E eu tinha sido um dos que trabalhou assim na montagem dessa primeira etapa. Mas eu também estava muito apaixonado pelo futebol, não queria abandonar. E aí eu fui trabalhar com ele, depois chegou uma hora que a gente não fazia mais sentido estar ali no futebol, eu já não estava aprendendo como eu deveria, eu estava só me doando, eu já queria novos horizontes, e aí eu falei, está na hora de empreender. Saí do futebol e montei o meu primeiro estúdio de personal em Jacarepaguá. E comecei a estudar, você não tem noção. Eu fui para o Sebrae fazer curso de finanças, porque eu sou professor de educação física. Lembra que eu falei que uma característica é buscar informação? Eu fui buscar informações daquilo que eu não dominava. Em contrapartida, eu tenho um amigo que fez a mesma coisa. Ele tinha um estúdio, foi bem sucedido. Eu fui trabalhar com ele, montei o meu e de repente a gente fez assim, ó. Porque ele parou no tempo, ele não continuou evoluindo. Ele não estudava, só queria treinar. Enquanto que eu saí de um estúdiozinho, que era pequenininho lá em Jacarepaguá, fui ampliando, fui avançando com o estudo, fiz um curso no Sebrae também que me deu
todo esse entendimento das características que eu acabei de falar para você, eu vivi na pele isso, na essência ali, durante 9 dias ali dentro, mergulhado nessas ações, eu vi que eu podia, o céu era o limite. E aí eu tinha um sonho também, um propósito muito grande, que era morar em uma outra cidade, que era São Pedro da Aldeia, que é essa que eu estou aqui. Aqui, ó, São Pedro da Aldeia, tá até aqui, né? Aqui. E para morar aqui, eu não tinha como vir sozinho, do nada. Minha vida estava no Rio. E aí o empreendedorismo foi mais forte. Eu comecei a estudar, e aí a cabeça do empreendedor, né? O empreendedor que ele quer desafio, quer superar problema, quer avançar. Eu pegava sábado, domingo e começava a estudar para concurso. Eu falei, aí, planejamento, ó, características do empreendedor. Eu já tinha aprendido a lidar com isso, planejar, correr risco. Era um risco eu vir para cá. Todas essas características me ajudaram a fazer isso. E aí eu comecei a estudar sábado e domingo para fazer prova para concurso. Passei no concurso de Goiaba, era uma vaga. Quando você desiste, eu fui lá em uma vaga, só preciso disso. Passei em terceiro. Prova de título, fiquei em segundo. O primeiro colocado não assumiu, eu assumi. Estava a minha primeira matrícula na região dos lagos. Então eu tinha que vir e voltar, uma correria louca. A minha vida não valia a pena financeiramente, porque eu gastava meu dinheiro com transporte, com comida. Não dava, era mais da metade do salário, era isso. Mas a vontade de morar aqui era maior. Fui fazendo, continuei estudando, ainda tinha que continuar estudando, sábado e domingo. Enquanto estava todo mundo indo para a praia, eu estava estudando sábado e domingo, porque eu tinha um porquê fazer aquilo, morar na cidade que eu estava desejando. E aí eu passei no concurso do Estado, fui professor, que é até essa matrícula que eu dou aula aqui hoje. Eu passei para Itaboraí, não era o melhor lugar para mim, mas era o caminho. Eu falei, se eu entrar no Estado, eu posso transferir depois de 3 anos, no probatório, tudo planejado. E nesse processo o Estado abriu de novo para Cabo Frio, era cadastro de reserva. Eu falei, problema, vou fazer assim mesmo. E para meu espanto lá saiu o cadastro de reserva antes do tempo. E saiu, muita gente não fez porque é reserva. Fui lá, fiz e entrei. Ou seja, a gente acreditar, se dedicar e fazer, vai dar certo. Quando eu vi, eu estava com 3 matrículas trabalhando aqui igual um doido, e meu estúdio lá em Jacarepaguá. Vendi o estúdio, botei lá, fui entender com essa parte de venda, vendi um negócio, comprei um terreno, comecei a construir. Então, eu sempre falo para os meus alunos que eram 3. Você chegou até aí. Não, mas não foi à toa. Eu trabalhava 3 turnos, saía às 5 horas da manhã para trabalhar em Copacabana, depois ia para Nova Iguaçu dar treino para os atletas, depois ia para Realengo. Quem mora ali naquela região, quem conhece o Rio de Janeiro, eu saía na Avenida Brasil, pegava para a direita, para o centro do Rio, depois ia lá atrás, na Nova Iguaçu, voltava de noite pela esquerda. Eu saía de noite e voltava de noite. Na época eu estava também vindo morar aqui, eu estava na transição, trabalhando no Rio, com o meu estúdio, e com meus empregos públicos aqui na região dos lagos, era ida e vinda de carro para lá e para cá, porque eu tinha que dar conta do meu negócio lá e trabalhar como professor de educação física aqui, até que eu consegui vender. E aí comecei a construir aqui. Hoje eu moro num bairro muito maneiro aqui na minha cidade, bairro top, atendi, montei um estúdio, construí do zero, vendi lá, comecei a construir, fui lá, subi em cada pedacinho, trabalhando igual um louco nas escolas, tendo que tocar a obra, tendo que pensar o projeto, pensar equipamento, pensar a estrutura. E a gente conseguiu. Depois de um tempo o estúdio ficou pronto, a gente começou a atender a alta classe aqui da cidade, um estúdio que atende prefeito, vereador, a galera mais sim, é uma galera que tem um poder aquisitivo bom. O meu trabalho é esse, atender uma galera. Esse foi o nicho que a gente resolveu fazer, com exercício físico, com atividade física. E aí eu fui saindo da Zona Erema, a prefeitura de Goiaba, saí da altura do estado, até porque só podia ter 2 matrículas, só fiquei com essa que eu dou aula aqui para vocês no SEJA, né, para os meus alunos do SEJA, que me levou a estar aqui dando essa aula para vocês. Então foi uma jornada árdua, não foi fácil, mas o propósito me manteve nela. E durante esse processo, depois de ter montado o estúdio, eu continuo me capacitando. Hoje, para você ter uma noção, a gente não pode parar nunca, que se parar a gente regride. Hoje, do físico que a gente começou, hoje o estúdio é totalmente diferente, a sua ação, o seu trabalho, ele é voltado agora para uma dinâmica de longevidade. Hoje a gente também faz um programa online, além disso, empreendo online, eu vendo produtos online, foi para a TAF, né? Teste, aptidão física. Eu também vendo o produto do meu físico, do estúdio, que é o adulto mais jovem, que é a longevidade extrema, eu também vendo online. Enfim, a gente vai empreendendo por todos os caminhos e continua aqui no SEJA, porque aqui é um local onde eu posso compartilhar as experiências de empreendedorismo que eu vivi com os meus alunos. Então, empreender não é achar que vai ser maravilhoso, agora é colher o fruto. Hoje eu costumo dizer o seguinte: hoje eu vivo a vida do meu sonho. Não vou dizer a vida dos sonhos, mas a vida do meu sonho, hoje está aqui. Era morar em São Pedro da Aldeia, sair do Rio de Janeiro, trazer-me ficar aqui. Hoje é real isso. E você?
O que é real? O que é sonho para você que você quer viver lá na frente? Você quer viver a vida do teu sonho? O empreendedorismo te dá essa condição. O empreendedorismo te dá base para você construir uma estrutura ao redor, lógico, muito trabalho, muita dedicação, muita firmeza, muita ação para você chegar lá. Você não consegue chegar se você tiver aquelas 10 características feitas de forma banal. Então, eu aprendi primeiramente e sem saber, foi meio que na vivência ali da rotina da vida, o feeling, o atento, a vontade de crescer. Depois eu fui me aperfeiçoar e aprendi as 10 características, desenvolvi elas plenamente. E a gente está aqui hoje. Hoje eu moro em São Pedro da Aldeia, vivo a vida do meu sonho. É muito bom você poder falar, cara, eu comprei o carro que eu queria, eu moro na cidade que eu quero, tudo que eu planejei, o meu estúdio, a minha casa em cima, o meu trabalho aqui no estado é pertinho, vou a pé. Então, assim, foi tudo um sacrifício que valeu a pena. Um sacrifício de querer sempre chegar a algum lugar com clareza. Eu sabia onde eu queria chegar, então você tem que saber onde você quer chegar. Tá preparado para pagar o preço disso, horas e horas sem ver minha filha, quando ela era pequenininha, morava no Rio, tinha que vir trabalhar aqui, a gente ficava 1, 2 dias sem vê-la, porque eu tinha que viajar para cá, chegava de noite, já estava dormindo, saía cedo no outro dia. Tá preparado a tentar dar cabeçada, a errar, vai ter hora que não vai dar certo, você tem que rever, se ajustar. E eu lembro um dia, e aí fica essa dica para você aqui, essa frase, eu ainda trabalhava em Itaboraí. Eu estava na Avenida Brasil, indo para Itaboraí dar aula, um engarrafamento tremendo, e a passar na nossa cabeça, será que vale a pena o que eu estou fazendo? Sigo em frente, não sigo em frente? Poxa, tá tudo ainda tão longe, está só na minha ideia, na cabeça, está acontecendo, mas... Aí eu estava na Avenida Brasil, para um engarrafamento tremendo, eu ia chegar atrasado na escola, já ia chegar lá pedindo para falar, não vou mais não, estava a ponto de desistir naquela escola de Itaboraí, porque a minha estratégia era ficar em Itaboraí, e do Rio para Itaboraí, depois eu transferi para cá, para João de lá. Aí esse dia do engarrafamento, eu estava parado assim, para um carro na minha frente, bem assim na frente estava escrito assim, ó, a maior virtude de um vencedor é nunca desistir. Eu copiei essa frase, e parece que foi uma fala de Deus assim, ó, cara, você não desista. Você menos imagina, chega alguma coisa e te ajuda a tomar a direção. Aí foi o momento que virou, você falei, cara, eu não vou desistir. Porque depois que o engarrafamento continuou, o carro sumiu, eu não vi mais o carro. Parece que ele chegou ali só para falar para mim assim, ó, a maior virtude de um vencedor, e sirva para você essa frase, é nunca desistir. Então, nunca desista do teu sonho, siga firme, siga em frente. Essa primeira etapa da nossa aula, que fala sobre o que é o empreendedorismo, ele é altamente transformador. Eu vou te falar que o empreendedorismo não tem nível, você vai aonde você quiser, ele é escalável, baseado no teu esforço. Os empregos são importantes também. É bom, você tem que começar, às vezes, trabalhando, depois você tem que empreender, depois você tem que fazer patrimônio, depois investir, tem que crescer, você não pode ficar no mesmo lugar. Chega uma hora que o trabalho não faz mais sentido, você vai ter que fazer outra coisa maior para você alcançar o teu sonho. Então, baseie-se no teu sonho, nas suas metas, como eu fiz. Tenha persistência para trabalhar firme, não desistir nunca. Você vai ter hora que vai ficar sugado, tem hora que você vai querer desistir como o quadro de desistir, e você vai tentar ler de forma subliminar aonde estão as mensagens que vão te manter. Grava no que eu te falei no vídeo anterior. Quando você estiver achando que não está dando certo, mude de ambiente. Quando você muda de ambiente, você vai conhecer novas pessoas. Com novas pessoas, você vai ter novas informações. Com novas informações, você vai ter novas ideias. Com novas ideias, novas ações, novos resultados. Importante você entender isso. Como empreendedor, você tem que estar sempre enxergando por esse caminho, por essa direção, para você não desistir nunca. E começa aí como aluno. Se torne um aluno exemplar com essas 10 características e siga em frente. Você está no primeiro ano ainda, você está aí nessa quarta aula, no primeiro bimestre, você tem toda uma jornada pela frente para se seguir. Comece certo, seja firme, você vai ver como você vai sair. Antigamente, na minha época, não tinha um ensino médio que já fazia isso pela gente. Era aquela escola mais cadenciada, mais centralizadora ali de conteúdo. Hoje, trazer essas experiências de empreendedor para você, informações teóricas, informações que são para você já começar a botar a mão na massa. Essa fase inicial é isso, eu queria só dar uma fase geralzona para você. E contar um pouco da minha experiência, porque eu não tive essa experiência, eu fui conhecer um pouco disso dentro de uma reunião de grupo jovem, quando a gente fazia eventos da igreja para arrecadar dinheiro para um asilo, para arrecadar dinheiro para fazer uma obra na igreja. Eu já estava empreendedorismo social ali. Aí ali foi uma transformação. Então depende muito do ambiente que você está, das pessoas que você anda,
das informações que você aprende, das ideias que você vai ter e do resultado que você vai alcançar. Então eu espero que essa aula seja uma aula inspiradora para você ver que não é fácil, não foi fácil, mas é possível, tá? Saí do Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Pedro da Aldeia, num lugar top, onde eu sempre quis, é muito bom viver a vida do meu sonho. Eu quero que você, a partir dessas 4 aulas, comece a pensar em como fazer para viver a vida do teu sonho, beleza? Tamo junto a outra coisa, vamos lá. Vai ficar na descrição dessa aula o link do episódio 4 dos Gigantes do Brasil, para você assistir essa aula, para a gente encerrar, você vai assistir, vai fazer o relatório, vai trazer na aula seguinte, como nós já viemos fazendo em todas as aulas. E esse material, esse trabalho encerra na próxima aula, em sala de aula, beleza? Espero que eu tenha te ajudado nessa primeira etapa, nessas 4 primeiras aulas do primeiro bimestre, da primeira etapa do primeiro bimestre. Nós temos muito trabalho para vir pela frente e eu quero você comprometido. Essas 10 características têm que te acompanhar. Se eu fosse você, eu voltava depois na aula anterior, anotava essas características e deixava colado na janela ou no teu banheiro, no teu guarda-roupa. Olhe e faça sempre para que elas sejam realizadas por você de forma comportamental ali, em excelência, para você se tornar um aluno imparável. Tamo junto aí, até depois da sua aprovação. Grande abraço.